A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Danísio, estou aqui para reagir, né? Vou reagir a esse vídeo, né? Assim, eu espero que vocês entendam que eu não estou me levantando contra ninguém, não estou atacando ninguém. Eu só vou estar aqui pontuando, né? Eu vou estar falando passo a passo sobre esse louvor e vou estar fazendo umas observações, né? E vou mostrar para vocês tudo que eu entendi, mostrando, aplicando essa canção na realidade, baseado na minha experiência do que eu tenho enfrentado sobre esse evangelho do fariseu. É muito top. Olha aí, ó. Eu vou colocar agora o vídeo e quero que você assista. Assista aí, viu? Assista todinho. Depois que você assistir, aí você escute o que eu vou te falar. Esse vídeo não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo longo, porque na verdade eu vou estar analisando, né? E eu vou estar mostrando o que eu entendi sobre a interpretação dessa música, entendeu? Assim, já quero dizer para essa moça que eu não estou ofendido. Para mim, essa canção foi algo assim que realmente assim, foi uma inspiração muito extraordinária. E que Deus abençoe seu ministério. Vamos lá assistir o vídeo. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Nesse vídeo aí que está do meu lado, que eu pedi para vocês estar assistindo, essa moça, ela fala sobre coisas que faz parte de uma realidade. Assim, infelizmente, algumas pessoas não estão muito felizes, né? Mas tudo bem. Antes de começar assim a entrar no assunto em relação à letra da canção, eu quero primeiramente falar sobre a interpretação. Algumas pessoas, quando vai interpretar uma canção, né, para elas definir que aquela canção é um louvor,
elas acreditam que naquela canção a pessoa tem que pronunciar palavras tipo assim. A pessoa tem que dizer que adora a Deus, tem que dizer que Jesus é grande, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que é tremendo, que Deus é tudo. Se a pessoa disser isso aí, é um louvor. Mas se por acaso a pessoa ela não falar essas coisas, não pronunciar essas palavras, aí é como se a pessoa não estivesse exaltando o nome de Deus, de forma alguma. Porque para eles exaltar o nome do Senhor é apenas dizer que Ele é grande, que é magnífico, poderoso, que é Deus tremendo, Deus forte, o Shaddai, Adonai. Para eles é assim que é louvor. Entendeu? Mas em relação a isso aí que eu estou falando, sobre interpretação, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você cante um louvor e nesse louvor está dizendo assim. Nesse louvor está dizendo assim: você vai vencer. Eu já ouvi muitas vezes um louvor do irmão Lázaro, né? O irmão Lázaro, que faleceu, que deixou um legado, né? Um homem de Deus que deixou um legado na música e também como pastor, né? Porque a palavra que ele pregava também era maravilhosa. Então, o que acontece, irmãos? Diante disso, o irmão Lázaro tinha uma música que dizia assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Mas para algumas pessoas isso não é louvor, porque está dizendo que você vai vencer. Não está dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é magnífico, que Deus é não sei o quê. Está dizendo que você vai vencer. E você vencer não glorifica o nome de Deus. E você se levantar não glorifica o nome de Deus. Vou dar outro exemplo. Certo? Outro exemplo. Se você cantar aquele louvor do Anderson Freire que diz assim: você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Pronto, pare logo. Pare, porque as pessoas que denominam o que é louvor e o que não é louvor, se você cantar isso aí, como você está falando que você é a representação que reflete a imagem do Senhor, sendo que a própria Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia pode dizer isso. Agora você não pode cantar louvor falando isso, porque se você cantar uma canção falando isso, não é louvor. Está entendendo como é complicada a cabeça das pessoas que não querem, de forma alguma, entender? Pessoas que querem complicar, pessoas que querem simplesmente distorcer as coisas, só para simplesmente acabar com a imagem da outra pessoa. Eu falo muito sobre isso, tenho falado muito sobre isso, que tem pessoas que gostam de desconstruir os outros, destruir a amizade, a imagem das pessoas, para que as pessoas olhem aquela pessoa como um problema, como alguém que não deve ter consideração, não deve de forma alguma ser vista como uma boa pessoa, ou até mesmo como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Tem que ser desprezado, tem que ser atacado e cancelado.
O que acontece, irmãos? Eu dei só alguns exemplos. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Em relação a essa canção dessa jovem, para mim essa canção, ela é um louvor. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu esqueci, eu tinha me esquecido dessa. Samuel Mariano, ele canta uma música, ele canta um louvor, que esse louvor, ele tem por título Respira, certo? Mas se você começar a cantar esse louvor, se você disser assim, se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Se não der para orar, se não der para andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Se você cantar esse louvor, muitas pessoas que gostam de distorcer as coisas vai dizer que não é um louvor. Vai dizer. Certo? É porque é complicado. Ele está colocando a sua opinião. Ele não está nem aí com o objetivo. Ele não se preocupa de forma alguma com nada. Ele se preocupa só com o que ele quer que seja. Tem que ser da forma dele. Porque, na verdade, na cabeça desse tipo de pessoas, nós não podemos levar ninguém a se valorizar. Nós não podemos incentivar ninguém a vencer. Porque se você cantar essas coisas que leve uma pessoa a olhar para a sua situação e entender que ainda há uma saída, na cabeça desse tipo de pessoa não é um louvor. Então, se você começar a cantar, é melhor parar. Na frente dessa pessoa, você não pode cantar esse tipo de coisa. Mas só que esse tipo de pessoa esquece uma coisa. Esquece que engrandecer o nome do Senhor, o nome do Senhor não se resume em apenas pronunciar palavras. Não é só pronunciar palavras bonitas, não é só dizer assim, dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tremendo. Não é apenas isso. Porque o Senhor, Ele sabe que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo. E o Senhor não é como o ser humano, não. Ele sabe se você adora Ele em espírito e em verdade. E o Senhor, Ele tem a essência da sabedoria, do conhecimento e do entendimento, irmãos. A gente não precisa estar explicando para Deus nada. Nós não precisamos explicar para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Para engrandecer a Deus, nós não precisamos apenas usar palavras. Nós não precisamos pronunciar uma palavra dizendo que Ele é grande. Nós devemos reconhecer que Ele é grande, é diferente. Nós devemos se humilhar diante dEle, é diferente. Sabe o que acontece, irmãos? O que muitas pessoas não conseguem entender é que algumas pessoas não conseguem entender isso aqui, irmãos. Que Deus é grande e que é muito fácil você dizer assim, eu te amo, para uma pessoa. É muito fácil você pronunciar palavras maravilhosas para tentar conquistar, para tentar
fazer alguém acreditar em você. Mas o difícil é você provar que você ama aquela pessoa na prática. E tem muitas vezes que muitas pessoas estão cantando que Deus é grande, que Jesus é grande, que Ele é maravilhoso. E essas pessoas estão querendo ser mais do que Jesus, querendo ser mais vistas do que Jesus. Então, na prática, é difícil provar. Esse é o desafio. Porque é mais fácil fazer o contrário do que o certo. É mais fácil fazer o contrário. Então, cadê o amor? Eu tenho observado, né, as reações das pessoas em relação a essa moça, a composição que ela compôs, e eu fico com aquela pergunta: cadê o amor? Cadê o amor? Essa moça, ela está sendo atacada de uma forma assim que, meu Deus, não deveria ser assim, porque as pessoas que estão atacando não é só pessoas assim que não são evangélicas. Na realidade, eu ainda não olhei se tem alguém que não é evangélico que está atacando também. Mas eu vi evangélicos atacando. Então, o que acontece, irmãos? Mas, na verdade, essa moça, o que ela está fazendo com isso, através dessa composição? Essa moça, ela por ter tido uma grande inspiração, ela teve uma grande inspiração e ela compôs esse louvor. E através dessa composição, ela tinha um objetivo e, infelizmente, por causa da falta de entendimento de quem não está procurando compreender realmente, essa canção, ela está atingindo, ela atingiu, sabe o quê? Atingiu o ego de pessoas que não têm o entendimento para entender o que realmente a canção, irmãos, o que realmente essa canção está passando. As pessoas estão distorcendo a real intenção que a moça colocou na canção. E sabe o que acontece? Eu observei que até compositores evangélicos que deveriam entender e estão, na verdade, se sentindo enquadrados e mostrando sua revolta junto com as outras pessoas que estão atacando essa moça. E eu analisando, eu procurei analisar e não vejo motivo para isso. A canção, ela fala sobre o evangelho de fariseu.
E as pessoas que estão se levantando contra essa moça, que estão querendo de uma forma ou de outra cancelar, falando de uma forma desfocada, até exagerada, colocando a moça como alguém que está se levantando contra a igreja. Esse tipo de pessoa, ela não percebe, mas a atitude dela está apenas mostrando que o posicionamento dela é para representar o fariseu. O fariseu está sendo injustiçado por essa irmã. O fariseu que a irmã está falando é uma vítima. Entendeu? O que essa irmã está falando parece ser um absurdo. E alguns entendem que ela tem que ser cancelada. Então essas pessoas estão, na verdade, representando o fariseu. Estão se posicionando e estão querendo colocar essa moça no lugar dela. Eles não deveriam se posicionar com esse tipo de atitude, sabe por quê? Já que não são e nem praticam esse tipo de evangelho que a moça fala na canção, não tem motivo para estar se ofendendo com o que ela está falando. Porque a irmã, ela começa essa canção falando que nós fazemos campanha para nós mesmos. Diz que nós fazemos eventos para nós mesmos. Está dizendo que nós estocamos o maná para nós. Ela não está dizendo vocês. Ela está dizendo nós. Ela está querendo de alguma forma levar alguém a ter uma consciência pelo que realmente tem acontecido. Ela diz também que nós oramos por nós e pelos nossos. É isso que a palavra fala. É aí que está a canção que ela fala, está assim. E depois ela diz que o reino virou negócio. Quando falou isso aí, eita, agora ela arrumou problema. E quando ela terminou o estrofe dizendo que o dízimo importa mais do que os corações, algumas pessoas, ao invés de observar o alerta que ela está fazendo, a realidade que ela está mostrando, essas pessoas pegaram as palavras da irmã e pegaram para si. Ou seja, se pegaram para si e estão se posicionando, então essas pessoas estão se representando. Está se representando como esse fariseu que está sendo apontado pela canção. Porque
a irmã está falando do evangelho do fariseu. Então, irmãos, quem lê as escrituras sabe como é que o fariseu prega. E eu não estou aqui para pregar, né? Eu estou aqui para comentar sobre essa situação. A primeira parte é do estrofe que a moça fala. Primeiro eu quero dizer que eu não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra pastor, não tenho nada contra cantores, não tenho nada contra ninguém. Até porque eu também sou pastor, né? Eu só estou aqui para, de certa forma, trazer alguma consciência, né? Levando os irmãos a observar o que realmente essa moça está sinalizando, que realmente ela está tentando comunicar a cada um de nós. Ou seja, eu fiquei impactado com a letra dessa canção. Eu fiquei muito impactado. Porque é um grito dos que não podem falar, irmãos. É um grito dos que não podem falar, porque vivemos em um tempo em que falar do Evangelho, as pessoas interpretam que se você prega o Evangelho de uma maneira ou de outra, se você está pregando de uma forma, é porque você é da esquerda. Se você está pregando de outra forma, é porque você é da direita. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas pessoas têm misturado as coisas e acham que o objetivo do Evangelho vai resumir em quê? Em uma guerra política que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Até porque o nosso reino, Jesus disse que o reino dele não é aqui na terra. Entendeu? Então, a questão do Evangelho não tem nada a ver com política. Política é para sociedade, entendeu? Independente do Evangelho. Política é outra coisa, entendeu? Política não tem nada a ver com o objetivo do Evangelho. Então, assim, para a gente não falar muito sobre política, porque eu não gosto de falar sobre política, porque eu não estou aqui para representar política, eu estou aqui para representar o Senhor Jesus Cristo, representar o povo evangélico, representar a igreja evangélica, representar os irmãos. E eu quero promover a paz, não é outra coisa, entendeu? É a paz entre os irmãos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Mesmo que alguém não queira entender assim como eu estou dizendo, eu vejo que Deus está falando, e está falando forte nessa canção. Essa canção que eu vou dizer é um louvor tremendo. É um louvor muito profundo, que chega nos nossos corações. E para quem realmente tem a direção do Espírito Santo, vai entender o que é que Deus está dizendo para a igreja. Porque eu observo, irmãos,
eu vejo algo muito interessante, né? Eu não conhecia essa moça e dia por dia, através de vídeos, a gente está passando a conhecer pouco a pouco, porque as pessoas começam a falar dela e tal, e a gente começa a conhecer um pouco da história da pessoa. Então, mesmo que alguém não queira entender, Deus está falando forte através dessa jovem, através da canção dela, através da vida dela. Deus está usando ela com o seu violão. Deus está mostrando o poder dele através de uma canção de uma garota simples do Ministério de Louvor. E o que está acontecendo com ela, ainda que muitas pessoas fiquem falando mal, o nome dela está sendo soprado e agora ela vai passar a ser conhecida em todo o Brasil. E olhe lá se ela não passar a ser conhecida fora do Brasil. Porque ela não está se exaltando, e a Bíblia diz que aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Mas aquele que for humilhado, quer dizer, aquele que for humilhado não, aquele que se humilhar. Aquele que se humilhar, que reconhecer o Senhor, esse será exaltado. Ninguém vai ser exaltado só porque está sendo humilhado, não. É quem se humilhar, na verdade. Estou deixando bem claro. Então, essa moça, ela está sendo usada poderosamente para quebrar todas as barreiras. Todas as barreiras, mostrando a grande importância de uma canção para a renovação do nosso entendimento. Quem imaginava que algum dia ia aparecer uma jovem tão talentosa que ia trazer uma mensagem dessa, que ia chamar a atenção de tantas pessoas e que também ia impactar a vida de muitas pessoas, porque é isso que está acontecendo. Está sendo bênção para algumas pessoas. Para quem não está reconhecendo, não é bênção não, mas para quem realmente conhece e para quem reconhece, sabe que essa canção ela tem algo da parte de Deus. Agora, o que acontece? O primeiro estrofe dessa canção está mostrando a grande realidade que realmente acontece atualmente no nosso meio evangélico. Infelizmente eu tenho que falar dessa forma. Porque infelizmente tem pessoas que são evangélicas apenas na aparência. E nas atitudes não faz diferença dos que não são evangélicos.
Então essa pessoa, ela não faz diferença de uma pessoa que não é evangélica. É uma pessoa que pensa só em si mesmo. E se ela tiver que reconhecer alguém, só se for quem estiver de acordo com ela. Tem que apoiar tudo que a pessoa faz, mesmo que esteja errado. Se a pessoa estiver dessa forma, aí essa pessoa fica feliz. Realmente essa pessoa aí é uma pessoa de Deus. Por quê? Essa pessoa vai entender que essa pessoa é uma pessoa que tem que ser reconhecida. Porque apoia em tudo, até no que está errado. Se apoia, então pronto, essa pessoa, olha, vai levar um joia. Mas se essa pessoa falar assim, isso aqui está errado, isso aqui precisa consertar, aí pronto, essa pessoa passa a ser descartada. Uma coisa que é interessante, eu estou falando assim, eu estou fazendo assim umas observações baseadas na letra que ela escreveu, né? E eu estou fazendo a observação mostrando coisas que eu tenho visto, experiências minhas. Eu sei que existe igrejas que são propriedade de famílias. Sabe em qual sentido que eu estou dizendo? São propriedade de família e não é propriedade de Deus, porque tem favoritismo, tá entendendo? Tem favoritismo. Tem favoritismo entre as pessoas da mesma família. Sabe como assim? É porque assim, ó, às vezes tem pessoas que estão se esforçando lá dentro daquela igreja, se esforçando, a pessoa limpa a igreja, a pessoa ajuda de alguma forma, faz um monte de coisa. E a pessoa muitas vezes, ela não é reconhecida nem como um porteiro da igreja. Eu já vi muito isso. Já passei por isso no meu ministério. Se eu tivesse que depender desse tipo de pessoa, hoje eu não era pastor. E para esse tipo de pessoa eu nem sou pastor. Entendeu? Nem sou. Mas é problema delas. Para elas eu não sou. Mas e para Deus? E para as vidas que eu tenho ajudado? Para as vidas que eu tenho alcançado? As famílias que têm sido beneficiada pela minha forma de ensinar, de cuidar, de tratar, de aconselhar, de orientar. Então, essas pessoas não têm um certo reconhecimento. Não tem reconhecimento ministerial. Mas os filhos desse pastor, que para mim, esse tipo de pessoa não deveria ser chamado de pastor. Os filhos desse tipo de pessoa, mesmo sem passar por uma preparação, sem passar por um processo preparatório, tem que ser reconhecido, porque é filho do pastor. Aí é reconhecido, às vezes sem nenhum esforço, e às vezes a vida dessa pessoa é toda errada, entendeu? Vive uma vida toda errada. Dos outros esse pastor cobra.
Mas dessa pessoa, como é filho dele, ninguém pode nem falar nada, porque ele sempre justifica. Entendeu? Então, mesmo com a vida toda errada, essa pessoa, o pastor coloca para assumir cargos dentro da igreja. Que esses cargos deveriam ser oferecidos para quem está se esforçando, para quem realmente já está preparado para assumir, para quem tem compromisso, para quem dá exemplo, entendeu? Eu sei que nós não devemos simplesmente julgar as pessoas, mas nós não devemos, de forma alguma, promover uma pessoa, colocar uma pessoa numa posição que ela não deveria ocupar, por ela não estar preparada, por ela não ter condições de estar naquela posição, por causa da forma como aquela pessoa leva a vida. A pessoa ainda não entendeu o que é ser cristão de forma alguma. A pessoa às vezes nem concorda com o que a Bíblia fala. E por que ela vai assumir algum cargo e às vezes até se torna pastor? Então, uma pessoa totalmente doente espiritualmente, a tendência dessa pessoa é assumir o cargo e se tornar um problema dentro da igreja, porque está doente espiritualmente e vai adoecer muitas pessoas, vai desanimar muitas pessoas, porque já que essa pessoa ela não procura ser transformada, ela vai procurar ser melhor do que as outras pessoas, se aproveitando porque é o filho do pastor, entendeu? No meu caso aqui, eu tenho uma filha, ela tem 9 anos. Mas para que ela, algum dia, ela venha assumir qualquer coisa, ela vai ficar sabendo. Vai passar pelo processo de preparação, vai ser orientada e vai ser ensinada a servir a Deus com sinceridade, com verdade. Nós podemos ser pobres. Nós podemos ser o que nós somos, mas nós vamos sim viver com sinceridade e com verdade, porque isso, a nossa obediência, ela vai engrandecer o nome do Senhor. Para me engrandecer o nome do Senhor, não preciso dizer que ela é grande não, mas quando nós obedecemos a Ele, nós estamos reconhecendo a sua grandeza. Aprenda isso. Nunca esqueça isso. O que acontece? Ela termina a frase do louvor falando outras coisas. Ela diz assim que a igreja, que o reino de Deus, ele virou negócio. Para algumas pessoas, realmente, o que ela está falando se aplica realmente a algumas pessoas que têm praticado esse evangelho aí de fariseu mesmo. Para algumas pessoas, a igreja ela tem que ser tratada como se trata uma empresa, com o objetivo de quê? O objetivo de crescimento financeiro e individual, enriquecimento material, entendeu? E o reino de Deus, passa a ser esquecido, porque eles pensam que tem que comer o melhor da terra, eles querem comer só o melhor da terra. E sendo que eles têm que procurar fazer a sua parte diante de Deus. Essas pessoas não se importam com ninguém.
E muitas vezes, para que essas pessoas elas vão ser reconhecidas, o que acontece? Elas simplesmente vão agir assim. Elas se tornam um dizimista, porque através do seu dízimo, aquela pessoa passa a ser tratada de uma forma diferente, porque é dizimista, entendeu? Porque, como a irmã fala na canção, as pessoas se importam mais com o dízimo do que com os corações. Tá certíssima. Assim, eu não me senti ofendido, nem eu sendo pastor, eu não me senti ofendido e nem vou me sentir. Eu vou dizer assim, parabéns, minha irmã. Então, irmãos, a gente percebe que esse tipo de pessoas que aplica o evangelho dos fariseus, que é isso que a irmã está falando, elas não se importam com... Ele não se importa com os outros. Não se importa com os outros que não faz parte da sua família, que não faz parte da sua amizade, ou também que não faz parte da sua igreja, porque existe esse problema também. Se você não faz parte de uma certa igreja, às vezes você não recebe nem a paz do Senhor daquela pessoa. Entendeu? É triste, mas é real, é verdade. A pessoa fala assim, paz do Senhor, e a pessoa faz de conta que nem vê. Porque a pessoa olha pela aparência. Porque como a pessoa não faz parte da sua congregação, então eles não identificam como irmão, ainda que seja evangélico. Não identifica. Então, eles fazem isso. Mas Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo. Mas esse evangelho de fariseu diz o contrário. Entendeu? O interessante é que a próxima parte da canção, que é o louvor, que a irmã ela compôs, ela fala assim, enquanto ele está querendo quem nós nem pensamos, ou não nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. A irmã, ela está falando sobre verdadeiramente o que tem acontecido, irmãos. Tem muitas pessoas que faz dessa forma que ela está dizendo. Enquanto Jesus está querendo alcançar as pessoas, muitas vezes tem alguém dentro da igreja que quer simplesmente esquecer que aquela pessoa existiu. Tem até pastor que diz assim, não, ele sabe onde é a igreja, então ele conhece a verdade e não precisa mais eu ir atrás, que eu não vou atrás de ninguém também. Não vai. Não tem o ministério da reconciliação, não tem aquele negócio a parábola das 100 ovelhas, não funciona para ele. E ele está dentro da palavra. Tudo bem, vamos para frente. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. E declarar o que? Libertação. Mandou declarar libertação aos que estão perdidos. Nós não devemos estar condenando as pessoas, porque enquanto elas estão vivas, ainda há esperança delas
mudar de ideia e de uma hora para outra elas se entregar para Jesus e o nome do Senhor ser engrandecido. Deus não mandou nós pregar. Deus não mandou nós pregar e nem mandou também nós tomar posse de tudo que é bom apenas para nós. Entendeu? Deus não mandou nós fazer isso. Deus não mandou nós pegar tudo que é bom e oferecer só entre nós e para nós. Deus não mandou fazer isso. Também Deus não mandou nós fazer outra coisa. Deus não mandou nós comer o melhor da terra. E oferecer para as outras pessoas a pior parte. Deus não... O bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para as outras pessoas, independentemente de quem elas sejam. É assim que tem que ser. É dessa forma que tem que ser. Então, na próxima parte do louvor que a irmã compôs, ela diz assim: um evangelho de fariseu. Cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema. Olha só que coisa tremenda, que observação. Porque assim, a pessoa ali vai selecionando só quem merece. Aí os que não merecem, ele diz assim: esses daqui não merecem não, vira ele de lado. Esses que merecem, a gente vai dar o melhor, mas para esses que não merecem, a gente vai desprezar. Eu já passei por isso, já fui desprezado, já enfrentei a situação, sei o que é que eu estou dizendo. Eu sei o que é rejeição no ministério. Eu sei. Eu sei quantas vezes eu quis aprender a tocar violão e o músico dizer para mim que eu não tinha o dom para isso. Dele dizer que era muito difícil e que eu precisava do dom para me conseguir isso. E hoje em dia, eu posso não ser um maestro, mas eu ainda tenho conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, ainda dá para mim ensinar algumas pessoas como eu tenho ensinado, de graça, sem cobrar nada. Eu ensino as pessoas a tocar violão. Então, o que essa irmã fala aqui, eu vejo que, assim, relatando sobre o que ela está falando, fazendo a minha observação, né? Muitos evangélicos que se diz, muitos evangélicos que pregam a verdade e que diz que temos que pregar a verdade. Eles dizem que tem que pregar a verdade até doa quem doer, e agora eles estão se doendo. Entendeu? Estão se ofendendo com essa linda canção dessa moça. E não estão verificando o fundamento dos fatos verídicos que essa canção expõe. Eles não estão prestando atenção.
Eles estão olhando só com um olhar crítico. Eles não estão usando a sabedoria que deveria ter, ou o entendimento. Porque combater o pecado dos outros, podemos. Olha só, combater o pecado dos outros nós podemos. Só que em relação a nós, né? Só que em relação a nós, não pode aplicar correção. Por quê? Por que não pode aplicar a correção? Da onde é que é isso? Podemos falar de tudo, mesmo dos nossos erros. Olha só como é uma coisa assim justa. Podemos falar de tudo, de todos, só não podemos falar dos nossos erros. É por isso que algumas pessoas elas olham para nós e nos vê, quando elas olham para um evangélico, elas olham um evangélico como sendo, nós acabamos sendo considerados fanáticos, entendeu? Por causa da atitude de algumas pessoas que se diz evangélico, que na verdade não são, porque se fosse não agia assim. Porque quem age assim, irmãos, age de forma errada. Porque a pessoa vive no erro, justifica o erro, não aceita correção, porque não quer mudança. Quer mudança das outras pessoas. Outro exemplo em relação a nós, pastores, tem muita gente dizendo que é pastor sem realmente ter competência para assumir esse cargo, por causa das atitudes erradas que essa pessoa tem. Infelizmente eu tenho que falar isso, irmãos. Que não deveria usar esse evangelho de fariseu, mas usa. É uma realidade que nós enfrentamos. E por causa desse tipo de pessoas, quem está fazendo certo, muitas vezes está pagando como se fosse um falso pastor, como se fosse um fariseu. Às vezes a gente é chamado de ladrão porque outra pessoa está enganando os outros. A gente passa por cada coisa sendo pastor por causa da atitude de outras pessoas. Então, outra coisa que eu vou falar. Tem pastor que só reconhece quem faz parte da sua amizade. Vou dar um exemplo. Eu enfrento muito isso, eu passo muito por isso. Eu tenho passado muito por isso. Às vezes eu chego em lugares e sou tratado dessa forma, mas eu já estou, Eu já estou acostumado. Eu já entendo o porquê. Então eu não ligo para isso não. Mas eu vou falar o que acontece. Eu sou da Assembleia de Deus.
Estou dando um exemplo. Eu sou da Assembleia de Deus, assim, para mim não falar de outra denominação. Como eu sou assembleano, eu vou falar da Assembleia aqui. Eu sou da Assembleia de Deus. E de repente, eu preciso ir me congregar em outra igreja, que também é Assembleia. Quando eu chego lá naquela igreja, o tratamento lá naquela igreja vai ser diferente. Às vezes você leva a carta de recomendação, mas mesmo você levando a carta de recomendação, por você não ser daquele ministério, você ser de um ministério diferente, você passa a ser tratado de maneira diferente em relação ao seu ministério. Porque você não foi consagrado a pastor naquele ministério. Pode ser Assembleia de Deus, mas só que como é outro ministério, aí às vezes você não é reconhecido em certos ministérios. Infelizmente é assim. A realidade é essa. E o que acontece? A pessoa passa a ter esse tratamento, mesmo sendo pastor, e para que eu possa ser reconhecido como membro daquela igreja, eu vou ter que esquecer que eu sou pastor e vou passar pelo processo. Aí eu passei tantos anos da minha vida em preparação para chegar onde eu cheguei, e de repente eu chego num ministério e o que acontece? Com todo o processo que eu passei, simplesmente eu vou voltar para o zero. Se eles quiserem que eu seja diácono, tudo bem. Se eles não quiserem, eu vou ser só um auxiliar. E olhe lá se for auxiliar. Entendeu? Assim, eu sei que existe um processo que a gente tem que ficar em observação por um tempo, mas agora você querer tirar a consagração da pessoa, tirar a unção que Deus derramou sobre a pessoa e validar, só falta dizer que não pode mais tomar a Santa Ceia e tem que se batizar de novo, porque o resto acontece. Nesse tipo de igreja que tem esse tipo de pastor que eu estou falando. Não é todos. Que eu não estou generalizando. Ou seja, porque eu não sou um deles, e para ser um deles eu tenho que esquecer que eu sou pastor. Para quê? Finalizando a frase do louvor da irmã, para eu ficar na bolha do sistema, ou seja, dentro daquele grupo, para me ser aceito por eles. Agora eu vou falar uma coisa aqui que isso aqui eu não tenho muita propriedade em dizer não, mas eu vou comentar um pouco. Quando ela diz assim: enquanto isso em Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Nessa parte, eu pude entender que essa moça apenas está pedindo socorro, e me faz lembrar do que a palavra diz, quando ela diz assim:
A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E através dessa parte que fala sobre Marajó, né? Eu consigo identificar que essa moça, ela está mostrando algo, irmãos. Ela está mostrando a dura realidade da sua região, o seu lugar, aonde ela mora e aonde ela congrega em uma igreja simples e pequena. Eu estou falando isso porque eu assisti alguns vídeos e vi pessoas comentando sobre a situação de Marajó, entendeu? Que eu não quero nem entrar no assunto, porque o vídeo já está grande demais. Ela fala que a Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão. Para quem conhece a situação da Amazônia, sabe do que essa moça está falando. Não preciso nem comentar aqui. Agora essa parte aqui, ela fecha com chave de ouro. Quando ela diz assim, ó. Superaquecendo pelo ego dos irmãos. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, a Amazônia queima, a criança morre, os animais se vão, superaquecido pelo ego dos irmãos. Infelizmente, é muita falta de amor, muita falta de compromisso com o Evangelho, irmãos, do Evangelho da verdade. Muitas pessoas têm aplicado esse Evangelho do fariseu. Verdade o que ela está falando nesse louvor, é verdade. Outra coisa, ela fala assim nessa canção, ela diz que nós estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está coagulando, não está, quer dizer, o sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Ela está falando assim uma coisa que realmente tem acontecido, irmãos. Nós estamos vendo que a mensagem do Evangelho nos últimos dias, ela está passando por uma mudança tão radical, aonde aquilo que era certo tem que ser errado, e o que é errado tem que ser certo. O que ela está falando é verdade. Irmãos, a igreja, através dessa canção, não está sendo criticada e nem está sendo perseguida. Afinal, a moça, ela é evangélica também. A mensagem é real, irmãos. Ela está falando da realidade do nosso meio cristão. Então, eu observo aqui, eu estou observando a letra a todo momento olhando para a letra para poder conversar com vocês.
através dessa canção, irmão, na verdade, a igreja está sendo convidada. Cada pessoa que faz parte da igreja evangélica está convidada a rever os seus princípios e deixar de querer proteger o seu ego. Porque na verdade Jesus Cristo disse que se quiser seguir Ele, irmão, nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós devemos renunciar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, as nossas próprias vontades e procurar fazer a vontade do Cristo. Isso é que é a verdade. Nós devemos renunciar a tudo, irmão, pelo amor ao Evangelho. E sair das quatro paredes. Procurar, irmãos, resgatar as almas que estão sendo abandonadas. Porque, na verdade, muitas almas estão sendo abandonadas por pastores que não querem mais, que não têm mensagem, que não têm paciência, que não têm perseverança, que não acredita de forma alguma no poder da transformação, que não tem no seu coração o ministério da reconciliação e se revolta contra as almas e abandona. Por quê? Porque não tem base bíblica para suportar o desafio de pregar o Evangelho. Porque esse tipo de pessoas não se importa com os que se afastam, ou com os que estão perdidos, ou com os que não conhecem Jesus. Que você possa observar bem a mensagem dessa canção, dessa moça. Que Deus possa abençoar cada um. E eu peço a Deus que Deus venha abençoar cada vez mais essa moça, o ministério dela. E que ela venha permanecer. Que ela venha cada vez mais se motivar. E que ela venha verdadeiramente estar disposta a enfrentar e a denunciar o Evangelho dos fariseus. Eu quero agradecer a cada um pela atenção. Orem por mim, em nome de Jesus.